Eu prometi para vocês o caso da Larissa Manoela e eu trago neste momento porque a atriz conseguiu formalizar a saída da empresa que mantinha com os pais, gente. Ela tentava deixar essa sociedade desde março de 2023, mas os pais se recusavam a permitir. A artista abriu mão do patrimônio estimado de 18 milhões de reais que ficou com os pais. A crise com os pais veio à tona após a Larissa Manoela contar que não tinha acesso no dia a dia ao próprio dinheiro e aí ela relatou brigas envolvendo, entre outras coisas, pedidos negados de transferência por Pix. Como é que vocês enxergam isso, minha advogada favorita, Elaine Keller, do ponto de vista jurídico? E aí? Nada mais natural, né? Porque a partir do momento que você já não tem mais uma relação de confiança entre as partes, onde os sócios já não tem mais ali o ânimos envolvido, né, o ânimos da boa-fé, há uma desconfiança da boa-fé entre as partes, há uma possibilidade de vício, que a gente chama, inclusive chama-se de vício social, aí é natural que a justiça conceda aí essa divisão da sociedade, essa ruptura da sociedade. Agora, Elaine, uma história que chocou o país, né? A forma como os pais tratavam ela, enfim. E teve muita gente que ficou do lado dos pais, Mano Ferreira, nessa história. Eu nunca consegui entender. Pois é, eu acho que é um caso interessante para refletir sobre quando a superproteção transborda para o aproveitamento, né? Porque existe uma dificuldade de alguns pais de entenderem que o filho que era criança se tornou adulto e, portanto, o grau de controle que você tinha não faz mais sentido ter. E num caso como esse, que se tratava de uma né, que, portanto, começou a construir a sua carreira quando ainda não tinha condições de autonomia, obviamente. Então, era natural que os pais administrassem a carreira dela enquanto ela era criança. E o que aconteceu? Quando ela fica adulta, os pais, no lugar de progressivamente, ao longo da adolescência, irem aumentando a autonomia dela e tratando-a como uma adulta, os pais mantiveram a lógica, né? E tentaram manter o controle como se ela fosse uma criança incapaz, mesmo após a maioridade. Então, eu acho que é um caso interessante de um problema familiar, de pais que não veem o crescimento da filha, que acaba virando um caso de abuso empresarial, né? Porque você, no fim das contas, parece que a linha é tênue, né? Então, tem ali a superproteção e uma coisa de, não, minha filha vai continuar sendo uma criança, mas chega numa situação que, na verdade, os pais passam a, no lugar de ser um gesto de cuidado, ser um gesto de exploração de uma profissional que tem todo o direito. Apesar que isso aí tem que ser muito bem avaliado, né? Para a gente que está de fora é sempre muito difícil dar alguma opinião assertiva, porque também você tem que pensar que quando você tem talentos mirins, né, os pais também às vezes abrem mão das suas próprias carreiras para poder fazer essa tutoria, né, dessa criança. Então é óbvio que desse trabalho eles também têm que tirar algum benefício financeiro para poder se manter, se sustentar e mas até do jeito que fizeram, agora parece, por tudo que veio à tona, que houve de fato uma extrapolação, né, desse ganho financeiro dos pais. Sim. Mas é sempre delicado a gente que está de fora, principalmente quando se é advogado, falar alguma coisa sem ter nas mãos os autos do processo. Sim. Agora, se ela conseguiu, isso aí é muito natural, porque quando você já tem aí uma quebra da confiança, do entendimento de boa-fé, a possibilidade de vício, você realmente desfaz. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio, são 10 horas e 54 minutos, a gente está repercutindo aqui no Morning. Finalmente a atriz Larissa Manoela conseguiu deixar aquela empresa que ela tinha com os pais dela, uma resolução jurídica que a gente está repercutindo por aqui. Só um parêntese, só antes de vocês, Miriam Spritzer me pediu a palavra, por favor, Miriam. Sim, bom, eu acho a história da Larissa Manoela me lembra muito a história do Macaulay Culkin, agora esqueci o nome dela, a menina que fez ET, que hoje é apresentadora de televisão, que também teve ela pediu separação dos pais, né? Eu acho que o que acontece nesses casos, ela deve ter já está com mais de 20 anos.
Ela já passou da maioridade há muito tempo. Ela tem total capacidade de escolher o que ela faz com o patrimônio que ela fez. Eu acho que os pais se beneficiaram do tempo, né, que eles criaram ela, que eles abdicaram de fazer coisas deles para poder tutoriar ela e para estar com ela e para poder permitir que ela tivesse a sua carreira. Mas a partir do momento que ela é uma maior de idade, ela pode decidir o que ela faz com o patrimônio que pertence a ela. E eu acho que no momento, claro, eu não sou advogada, eu estou vendo num ponto de vista como alguém que está simplesmente acompanhando a história e que já viu casos de vários atores mirins que acabam tendo esse problema com os pais deles, que é exatamente o que fazer no momento que vira um adulto, que quer ter controle da sua gestão financeira, e a família que até então tinha controle e benefícios também, não vamos ser ingênuos aqui de dizer que a família não tinha benefícios com o que ela trazia para a família de dinheiro, né? Então, nesse caso, como abrir e o que falta de educação financeira de fato para as pessoas em geral, para saber como gerir esse momento de transição, como gerir o seu próprio dinheiro e como negociar até de repente um contrato na época que ela era menor de idade, para em que momento que ela vai ter gestão e autonomia sobre o patrimônio dela. Então, eu acho que tem vários pontos aí dessa história que podem ser analisados. Tem a parte do relacionamento dela com os pais, tem a parte da gestão financeira, tem a parte de questão contratual também, e quem está contratando, quem é que está lidando com os pais dela ou lidando com ela. Então, eu acho que essa história aí, eu acho que ela está num ponto muito bom, ela, Larissa Manoela, no seu novo momento de carreira, que vai estar, a partir de agora, gerindo a carreira dela e o patrimônio dela. Mas essa história com os pais é uma coisa que a gente ainda vai ter vários ângulos aí para analisar. Agora, se a gente for analisar, ela é um fenômeno no que se refere à internet, né? Larissa Manoela é gigantesca na internet. Uma outra menina que também é gigantesca, que faz um sucesso absurdo, a Maísa. Esses dias eu vi uma campanha que a CIMED fez, aquele grupo farmacêutico, e eles contrataram tanto a Larissa Manoela quanto a Maísa para vender aqueles hidratantes labiais e tal. Sabe quanto que essas meninas venderam em uma hora? Uma hora de live. 20 milhões de reais. Meu Deus. É impressionante. 20 milhões de reais vendidos em uma única hora. É que já vem dessa nova geração. Paulinho, isso é uma coisa, isso é uma coisa que chama muita atenção a respeito desse caso também, porque do ponto de vista processual, a Elaine expôs muito bem. O Poder Judiciário não vai entrar nas razões familiares do porquê a sociedade está sendo cindida. A sociedade, bastou que não tenha ali um bom entendimento dos sócios, juridicamente ela pode ser separada. Mas nós temos aí um fenômeno da internet, como você colocou, principalmente que se comunica muito com a juventude. E eu fico pensando qual que é o impacto nos nossos jovens, os jovens que acompanham a Larissa Manoela, de assistirem esses fatos assim tão lamentáveis, né? Uma família se dissolvendo praticamente por causa de dinheiro. Eu confesso também que eu tenho muita relutância em tomar um lado, em dizer, olha, os pais estão abusando dela, ou não, ela que se aproveitou de todo o trabalho dos pais para se projetar e hoje não reconhece isso. Eu tenho muita dificuldade com isso, principalmente em razão dos valores que nós falamos aqui. Sabe por que eu não tenho? Porque eu não gostei que os pais queriam continuar recebendo a grana depois de toda essa história. Mas aí tem o que a Elaine falou. 8 milhões, e os caras ainda cobram. Ela está abrindo Mas, Paulinho, aí a gente tem que levar em conta o padrão de vida. Porque, olha, 18 milhões ela deixou para os pais. Isso que me pega. E isso até parece que assim, olha, tô deixando 18 milhões e vou começar do zero. Não é assim. A Larissa Manoela, em 2020 ou 2021, salvo engano, só a conta dela no Instagram foi uma das mais remuneradas do mundo. Ganhou 80 milhões de reais, se eu não me engano. Então, eles têm um padrão de vida elevado. Não só ela, mas também a família. E como a Elaine colocou, acho de uma forma muito acertada, a família também abriu mão das suas vidas profissionais para, de repente, alavancarem a carreira da Larissa Manoela. Então é natural que eles queiram também manter o padrão de vida. E pegando um gancho na tua fala e na da Miriam, assim como a gente não tem, quase não ouve falar, em consultoria de sucessão, que é o oposto, é quando os filhos sucedem o pai, a gente também não tem consultoria de ascensão, que é essa do pai ser o tutor dos filhos. Então a gente precisa começar a falar disso e ajudar, porque às vezes os pais não fazem imbuídos de má fé. Não estou falando desse caso, de novo, como advogado, eu e Diego, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode falar com assertividade sobre nada que a gente não tem acesso aos autos. Mas se faltou boa fé, tudo bem. Mas às vezes não é uma falta de boa fé, mas sim de conhecimento de fato, entendeu? De experiência de como fazer um negócio dar certo a longo prazo, inclusive deles terem receita sem depender mais dela quando ela chega na maioridade. Mi, para fechar,
Sim, não, eu na verdade queria até fazer uma pergunta se isso não seria um caso como um pré-nupcial, que a gente fala na questão dos contratos de casamento, que não teria, uma pergunta para os nossos advogados aqui da bancada, se não teria uma saída assim de fazer como se fosse um contrato pré-nupcial, então um contrato quando ela é menor de idade, enquanto ela está começando a sua carreira, para depois já ter esse plano de saída, no caso da família, ou o que ainda seria dado à família enquanto ela já é maior de idade. É um caso muito pontual, né? Enfim, ela... A relação jurídica... Quantas Larissas Manoelas nós teremos aí nos próximos anos? Eu não sei estimar isso, mas o ideal é que o contrato social que estabeleceu a sociedade entre ela e os pais prevesse esse tipo de questão. É como eu disse, é um caso extremamente pontual, então é difícil um contrato prever todas as situações que podem acontecer no decorrer de uma carreira de anos como a da Larissa Manoela. E contratos podem ser quebrados, contratos eles podem ser extintos. Então é importante, inclusive isso fica aí de recomendação, né, Paulo? Porque nós temos aí, como você falou, uma geração de jovens que estão fazendo muito dinheiro com a internet. Então é preciso a gente pensar, de repente, até numa legislação de ascensão, de sucessão mesmo, tanto na questão de pais com filhos, como filho para pais.